E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, meu nome é João Dias e hoje eu vou falar um pouco sobre arquitetura, mas precisamente um pouco sobre a formação do arquiteto. Hoje eu estou bebendo água pela primeira vez, não é café, mas de vez em quando a gente tem que beber água também. Se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu like. Como eu estou começando agora, tudo isso vai me ajudar demais. Então, seguinte, depois de se estender por algumas boas páginas sobre o que o profissional da arquitetura deveria saber, o arquiteto militar chamado Vitrúvio, ele nos fala quem deveria ser um arquiteto. Mas antes de falar sobre tudo isso, porque pode ser que numa primeira lida você fique um pouco desesperançoso depois de saber tudo que um arquiteto deveria saber. Porém, eu quero, antes de nada, falar aqui um pouco sobre o Vitrúvio, que ele foi o importante, obviamente, o importante teórico da arquitetura, porque ele nos deixou escrito este livro aqui, um tratado de arquitetura que, pasmem, o nome do livro é sensacional. Criatividade reinou aqui na hora de dar o nome desse livro, chama Tratado de Arquitetura. Assim, perfeito. E é do Vitrúvio. Então, o Vitrúvio foi um arquiteto militar do período do século I a.C., e ele fez esse livro e tentou deixar aqui o máximo que pôde do seu conhecimento sobre arquitetura, urbanismo, escultura, sobre arte e arquitetura de forma geral. Tudo que envolva a arquitetura está aqui. Esse livro eu considero que seja essencial para qualquer um que quer cursar arquitetura ou que tem interesse na área, mesmo que não seja estudante de arquitetura de fato, para se tornar um arquiteto. Não vejo por que não, só de curiosidade, pegar um livro desse e ler. Por que esse livro, especificamente esse, se tornou... Não sei se está mostrando, mas eu estou com ele bem aqui na mesa. Por que esse livro se tornou tão importante? Ele foi um dos únicos livros que foram escritos no período clássico, ou seja, nesse período da Roma clássica, e que resistiu até os dias atuais. Na época do Renascimento, no século XIV e século XV, esse livro foi redescoberto. Se eu não me engano, eu não sei agora exatamente isso, mas se eu não me engano ele estava em um mosteiro, ele foi encontrado ali naquele mosteiro, e grandes artistas do período renascentista tiveram interesse nos conhecimentos do Vitrúvio, nos conhecimentos que estão escritos aqui neste livro. E é interessante porque, veja, a gente tem, igual eu tenho aqui, né? Então, eu tenho aqui nas minhas mãos um livro que foi lido por caras como Leonardo da Vinci. Eu gosto de imaginar, eu gosto de parar para pensar isso e imaginar, cara, eu tô com um livro que Leonardo da Vinci possivelmente leu, porque o Leonardo da Vinci tem esse desenho chamado O Homem Vitruviano, né? Fica óbvio que ele se baseou. Então, tem uma parte aqui que o Vitrúvio fala sobre as medidas e as proporções das coisas. Por exemplo, como o nosso corpo, ele é todo simétrico, ele é todo proporcional. Não simétrico necessariamente, mas proporcional. Por exemplo, a nossa cabeça, nosso corpo tem o tamanho de 10 cabeças empilhadas, tipo... Nossa cabeça 10 vezes, nosso antebraço é do mesmo tamanho do nosso pé, e ele vai tirando todas essas medidas e vai colocando assim como a proporção funciona. Por mais que a gente tenha coisas diferentes, e tem até uma frase muito boa que eu até anotei aqui, que é desse período renascentista, que é do Francis Rushton. Mentira, não é do período renascentista, é do século XVII. Ele diz que a beleza é a unidade na variedade e a variedade na unidade. Então, por mais que a gente tenha várias coisas que pareçam ser diferentes do nosso corpo, elas têm uma certa unidade no todo. É a mesma coisa, por isso que o Vitrúvio cita isso, porque ele fala que a gente tem que seguir essa mesma ideia ao produzir uma arquitetura. Mas, então, o Leão Battista Alberti, outro arquiteto também italiano, ele fala que ele teve uma influência direta do texto vitruviano para escrever o seu livro da arte de construir, que é esse outro tratado de arquitetura que está aqui. Eu ainda não comecei a ler ele, mas é outro arquiteto também renascentista genial, o André Palladio, famosíssimo. Ele também, ele é se eu não me engano, de 1507, e ele também tem uma grande influência do texto vitruviano na produção das suas obras, como a Villa Rotonda. Ele também tem aquela igreja em Veneza. Então, assim, são arquitetos
E aqui eu poderia ficar citando vários e vários, centenas de arquitetos renascentistas. E aí, o que aconteceu? Quando chegou esse período do Renascimento, pelo interesse de vários artistas de terem contato com o mundo clássico, esse livro começou a ser cada vez mais difundido, mais copiado. Então a gente acabou tendo, graças a essa galera, a gente tem esse livro. Então, hoje em dia, ele foi, eu acho que o manuscrito mais antigo que a gente tem desse livro data do século IX depois de Cristo. Mas então, o que o Vitrúvio fala? Então a gente já vê aqui a importância desse livro. Só de caras como Leonardo da Vinci, o André Palladio, o Leão Battista Alberti, só desses 3 caras terem lido, possivelmente, né? Eu não sei, eu não posso afirmar com certeza que eles leram, mas sem dúvida, este livro, os ensinamentos que estão aqui, têm influência nas suas produções arquitetônicas, artísticas de forma geral. Então, aqui, já no início do livro, o Vitrúvio ele fala tudo que um arquiteto precisa ou deveria saber. E olha só, eu vou abrir o livro agora porque... Deixa eu tentar mostrar. É tudo isso aqui. Eu não sei se está dando para ver, porque deve estar focando em mim. Mas é tudo... É uma grande parte, tá? Eu vou ler. Convém que ele seja engenhoso e hábil para a disciplina. O objetivo geral aqui do pensamento vitruviano é que o arquiteto deveria conhecer o universo das ciências de forma geral, não ser um ignorante nas artes de forma geral, nas artes no sentido de técnicas. Então, na técnica da engenharia, da geometria, da matemática, de todas essas coisas, ele deveria saber pelo menos um pouco. Mas eu vou ler exatamente o que ele está falando. Convém, deverá ser versado em literatura, perito em desenho gráfico, erudito em geometria, deverá conhecer muitas narrativas de fatos históricos, ouvir diligentemente os filósofos, saber de música, não ser ignorante em medicina, conhecer as decisões dos jurisconsultos, ou seja, de política de forma geral, ter conhecimento de astronomia e das orientações da abóbada celeste. Ou seja, são 8, 9 coisas que eu acabei de citar aqui, que o Vitrúvio está nos aconselhando a saber. E a gente vê que nada é necessariamente arquitetura, no sentido pleno. Ou seja, ele não está falando que o arquiteto aqui tem que saber não sei o que. Ele está falando de, por exemplo, matemática, filosofia, geometria, aritmética, medicina, música. Tipo assim, são coisas que aparentemente não tem nada a ver com a arquitetura, mas que no imaginário do arquiteto tem uma influência absurda na hora de produzir a arquitetura. Ou seja, você tendo conhecimento geométrico, tendo conhecimento de geometria, de aritmética, dessas coisas, dos números de forma geral, isso obviamente vai te ajudar na produção arquitetônica, porque a arquitetura, no final das contas, ela sai de formas, e as formas você consegue dar sentido a elas através da matemática e da geometria e do conhecimento das leis matemáticas. E é interessante porque o Vitrúvio, deixa eu ver, e aí nas próximas páginas ele fala de o que convém saber de cada uma dessas coisas. Por exemplo, o que convém saber sobre música? Que tipo de fatos históricos o arquiteto deveria saber? Então, ele afunila um pouco mais. Olha, você não vai precisar saber de todos os fatos históricos que já aconteceram. Na verdade, existe uma pequena parte de fatos históricos que é importante para o arquiteto. Você não precisa saber tudo de geometria, mas existem algumas regras que é muito importante que você saiba. Por que ele fala isso? Porque a gente não, de forma alguma, consegue atingir a plenitude do conhecimento em cada uma dessas áreas. Ele até faz uma comparação. Imagine um pintor, por exemplo. Não, vamos falar de um músico. Um músico, ele passa a vida inteira dele estudando música. De forma alguma, a gente que é um arquiteto, no caso eu vou ser um arquiteto, mas como arquiteto, eu não vou conseguir passar o meu conhecimento de música do conhecimento do cara que já é músico, estuda isso há 20 anos, ele executa isso todo dia, toca, sei lá, 5, 6 instrumentos. Claro que o meu conhecimento não vai passar o dele, porém, eu não serei ignorante no assunto, entendeu? Esse conhecimento de música, na verdade, tem um fim militar pro Vitrúvio.
Então, não foi um ótimo exemplo, mas já dá para entender. Ou seja, existem pessoas que se dedicam a vida inteira em cada um desses conhecimentos. Você não será melhor que eles. Ele já deixa isso bem claro. Você não vai atingir a plenitude de conhecimento de uma pessoa que se dedicou a vida inteira para uma única coisa. Claro que não. Você é um arquiteto e você tem que saber de várias outras coisas também. Você não pode ficar em ser um especialista em uma única coisa. Você tem que saber de várias. Então, não se preocupe se você não... Caraca, eu não sou o perito aqui em matemática. Não, não tem problema. Você não precisa ser o perito em matemática. Você não deveria ser o ignorante total na coisa. Ou seja, ao chegar para sentar e desenhar, você tem que ter uma fundamentação histórica, matemática de tudo que você está fazendo. Ele coloca isso, por exemplo, no gênero histórico, que convém saber o gênero de história da arquitetura para que assim você consiga fundamentar melhor todas as suas decisões. Por que o arquiteto deveria saber de filosofia? Basicamente, de forma resumida, para que ele não seja um arrogante. E olha só, eu vejo muito que não é raro que a gente encontre arquitetos com um ego gigantesco. Então, o Vitrúvio, no século I a.C., já está falando, cara, convém que você estude filosofia para que você não seja um arrogante, para que você não se ache melhor que ninguém e veja que, na verdade, você tem muitas coisas para aprender. O Vitrúvio, ele cita Sócrates algumas vezes aqui e fala sobre isso, de que o Sócrates tinha essa de só sei que nada sei, porque, na verdade, ele ao menos reconhecia que tinha muito que aprender. E isso é a mesma coisa com a gente. Não seja arrogante, você não sabe mais do que ninguém, e muito pelo contrário, você ainda tem muito o que aprender. Então, a formação do arquiteto, na minha opinião, agora com base em todo esse livro vitruviano que eu estou lendo nos últimos tempos, a formação do arquiteto não é durante 5 anos, não tem como ser, é impossível que seja. Não tem como, em apenas 5 anos, você aprender tudo o que precisa saber sobre arquitetura e no final eles te darem um papel e falar, pronto, agora você está apto para executar a arquitetura. Não, eu acho que a formação do arquiteto é uma formação de uma vida. Inclusive, algumas páginas mais para frente, ele fala quem deveria ser o arquiteto. Então, era basicamente as pessoas que desde a infância, olha só, hoje para nós é um pouco irreal isso, mas desde a infância já era introduzido nesses universos de conhecimento que eu citei, e ele até faz uma metáfora bonita, que ele fala que desde a infância seria introduzido nesse universo de conhecimento e iria subindo as escadas do templo da arquitetura. Ele fala basicamente isso, ou seja, a pessoa que desde já mais terna infância já é instruída já é instruída nesses conhecimentos que são artes liberais de forma geral. São 7 artes liberais que existem, não sei se vocês conhecem, mas e a partir daí vai tendo cada vez mais acesso ao templo da arquitetura, ou seja, ao conhecimento geral da arquitetura. Hoje para nós isso seria pode parecer desesperançoso de um primeiro momento, mas na verdade eu quero dizer que a formação não são 5 anos de faculdade. A formação é uma vida inteira de aprendizado, e aprendizado todo fundamentado em alguma coisa. E detalhe, entendendo que você não vai atingir a plenitude de conhecimento em nada. Você não é melhor que ninguém, porque existem pessoas que estudaram a vida inteira uma das coisas que você vai aprender. Então, ou seja, sempre vai ter alguém melhor. Não seja arrogante ao achar que você é conhecedor de várias áreas, muito pelo contrário, você não é. Enfim, isso é uma parte que eu queria falar do que Vitrúvio ensina para nós sobre a formação do arquiteto. A formação é uma formação de uma vida. Os 5 anos da faculdade, meus caros, eles vão te dar o diploma, tá bom? Eles não vão te dar necessariamente... Claro, eu não quero generalizar. Óbvio que você vai aprender diversas coisas sobre o ser do arquiteto na faculdade. Óbvio. Só que ali não está tudo. Existe um grande universo de conhecimento que precisa ser adquirido, que não necessariamente será ensinado na faculdade, ok? Então, põe ganas aí, ou seja, põe vontade, estude além da faculdade, sempre que você puder, sempre que quando tiver a oportunidade, um tempinho livre,
pegue esses livros, leia um pouco desses livros que influenciaram grandes arquitetos da história, e eu tenho certeza de que você não vai se arrepender disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu imagino que tenha sido um vídeo mais rápido, mas eu queria só falar um pouco sobre isso, da formação do arquiteto. A gente se vê num próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com algum colega aí. Como eu disse, como eu tô começando, qualquer interação já ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!